Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que principalmente Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, domingo, mas dia quente aí no CT Moacir Barbosa. O Vasco da Gama treinou hoje num sol escaldante. O Zé Ricardo aí empolgado com a equipe vascaína. A gente vai explicar tudo o que aconteceu hoje no treinamento. A gente vai falar aqui de jogador que está saindo do Vasco da Gama, jogador que está sendo reintegrado. E é o seguinte, o Vasco da Gama não se deu por satisfeito com relação à situação envolvendo o Raniel e também o jogador Getúlio. Hoje pintou aí mais duas novidades com relação à situação de reforços envolvendo atacantes no noticiário do Vasco da Gama. E obviamente a gente vai falar aqui sobre a política no que tangencia a SAF e também sobre a AGE. Eu peço encarecidamente a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você poder se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e vamos lá para o vídeo sem enrolação para não ficar longo. Bom, meus amigos, hoje o Vasco da Gama treinou no CT Moacir Barbosa. E rapaziada, tá um sol aqui no Rio de Janeiro, uma sensação térmica de 50 graus. E olha, falar uma coisa aqui, não pode criticar os jogadores do Vasco da Gama com relação à situação de desempenho. Por enquanto, nesse início de temporada, todo mundo querendo mostrar serviço, né? A gente pode questionar aqui se um ou jogador tem técnica ou não, mas todos estão no ápice aí da dedicação. Parabéns aí aos atletas do Vasco da Gama. E o Zé Ricardo está muito empolgado, porque o Zé Ricardo acredita que houve aí uma melhora no condicionamento físico do Vasco da Gama do jogo contra o Audax que a gente perdeu para cá. Inclusive aí, hoje a gente ganhou reforços aí. É muito bom a gente ver a garotada. Treinou hoje o Pimentel. Esse menino aí, ele tá com sangue nos olhos, ele quer mostrar o talento dele. Porra, o pai dele tem uma história dentro do Vasco da Gama, quer ganhar a posição aí de zagueiro. O Zé Vitor, JP Galvão, o Vinícius e o Figueiredo. O Figueiredo tá treinando muito bem aí. E olha, não acho estranho se o Figueiredo aparecer aí nas próximas rodadas como titular do Vasco da Gama, hein? E é o seguinte, o Zé Ricardo hoje ele deu ênfase à parte física, ele apostou naquela escalação que foi a mesma aí contra a equipe do Audax, certo? Porque ele quer adquirir aí entrosamento com os jogadores do Vasco da Gama. Então foi Thiago Rodrigues, Everton, Ulisses, Anderson Conceição, Edmar, Yuri, Vitinho, Juninho, Bruno Nazário, Nenê e Raniel. Eu já questionei aqui, o Cangá, se foi contratado, deveria ser titular, certo? Parece que o Zé Ricardo aí dando uma preferência ali para o Ulisses jogando no lado direito da defesa do Vasco da Gama. A situação ali envolvendo o Riquelme não dá para entender. Começo de temporada, o Riquelme começando no banco de reservas aí. Será que o Riquelme já tá para ser vendido, né?
e a situação do Galarza, porque o Vasco da Gama investiu uma grana no Galarza e o Galarza aí hoje é a segunda ou a terceira opção do Zé Ricardo. Mas vamos acreditar no Zé Ricardo, está no começo de campeonato aí e de temporada. Espera-se aí um público de 10 mil pessoas em Volta Redonda e tomara que dê tudo certo aí para o Vascão da Gama. Hoje a gente teve a novidade envolvendo o Sarrafiore, né? Não há prazo ainda para o Sarrafiore voltar. Poxa, Laureano, mas qual foi a novidade? A novidade é que houve uma melhora significativa aí na lesão do joelho esquerdo do Sarrafiore aí. Então melhoras aí para o meia argentino do Vasco da Gama. O Vasco aí naquele dilema com aquela situação envolvendo Castan e Vanderlei, certo? A situação do Castan cada dia mais difícil de ser resolvido. Houve uma proposta aí do Goiás, mas essa proposta não foi para frente. O Castan quer garantias aí que vai receber, enquanto isso ele continua treinando aí à parte. E é o seguinte, é um salário que é alto, né? E a preferência do Castan é permanecer em São Paulo, onde ele tem residência fixa aí. Então a gente aguarda a situação do Castan, muita gente perguntando, chance zero aí dele ser reintegrado. Já o Vanderlei, notícia que saiu hoje, o Vanderlei é o seguinte, se ele aceitar reduzir o salário dele, ele vai ser sim reintegrado à equipe vascaína. Abriu uma brecha aí com a saída do Lucão para o Red Bull Bragantino, então o Vanderlei deve ser reintegrado já nessa segunda-feira. Bom, meus amigos, com relação à situação aí envolvendo a SAF, eu queria falar para vocês, gente, existe-se uma proposta de um grupo americano, mas não caia nessa situação. Isso é conto, isso é mito, tá? O valor que eles querem pagar é cerca aí de 250 a 300 milhões de reais. E é o seguinte, o torcedor do Vasco não pode aceitar isso. Remédio para toda essa situação é a AGE. Se inscrevam aí na AGE, que é muito importante. E cara, de ontem para hoje o número aumentou muito mesmo, e na parte da noite, às 21h30, a gente vai trazer a atualização dos dados aqui para vocês. Perfeito? Bom, com relação à situação de reforços, o Vasco parece que não está satisfeito aí apenas com o Getúlio e também com o atacante Raniel, que veio do Santos. E hoje o nome do Santiago Clelis, né, colombiano aí de 32 anos, que está aí no São Paulo, não vai renovar com o São Paulo. Se especulou o Clelis hoje no Vasco da Gama, certo? O jogador que é muito aí conhecido, que além do São Paulo passou pelo Sport, pelo Vitória, um jogador que nos chama a atenção, mas para a Série B seria uma boa para o Vasco. E também hoje a gente ouviu falar sobre a situação aí do Allan Kardec. Allan Kardec, cria do Vasco da Gama, está aí há 4 meses sem receber salários na China, né? E ele estuda uma possibilidade de voltar, de retornar ao Brasil. E todo mundo sabe que ele tem um carinho muito grande pelo Vasco da Gama, né? O pai dele é vascaíno fanático, falou que se dependesse dele, né, da vontade, o pai do Allan Kardec, ele retornaria para o Vasco da Gama o mais breve possível, e a gente fica nessa expectativa. E eu pergunto para vocês, o que vocês acham do Clelis? O que vocês acham aí do Allan Kardec? Seria uma boa para o Vasco da Gama? Sim ou não? Bom, meus amigos, essas foram as notícias do Vasco. Agradeço a vocês pelas orações, pelo carinho aí. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu, muito obrigado.